Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Vereadores analisam 12 itens na 37ª sessão ordinária do ano. Doutor Alceu comenta a proposta que permite manifestação do público durante as sessões. Escola do Legislativo encerra curso sobre organização do Estado brasileiro. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde, Suzy, e boa tarde também a todos que sempre nos acompanham. A Câmara de Araçatuba vai discutir e votar na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, 12 itens que estão na ordem do dia da 37ª sessão ordinária do ano. A pauta traz 5 projetos de lei, uma proposta de emenda à lei orgânica do município, 2 projetos de decreto legislativo, um projeto de resolução, uma moção, um recurso e um parecer contrário. Um dos destaques da pauta é o projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos do Terceiro, que visa resolver o problema de cabos abandonados e fios soltos em postes que sustentam redes de telefonia, televisão a cabo, internet e energia elétrica. A vereadora Tiesa é proponente de projeto de lei que proíbe a entrega de animais domésticos como brinde, prêmio ou sorteio em estabelecimentos comerciais, feiras, eventos e também exposições. A Prefeitura assina projeto de lei que concede bonificação de 5% aos contribuintes em dia com o pagamento do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano de 2020. De autoria do vereador Rivael Papinha, também será apreciado o projeto de lei que institui no município a Patrulha Maria da Penha. A pauta traz ainda matérias que alteram a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara. No primeiro caso, será analisado em segunda discussão o projeto do vereador Dr. Almir, que proíbe a mudança de nomes de ruas e espaços públicos. Já a mudança no regimento interno da Câmara é assinada pelo vereador Gilberto Batata Mantovani, que propõe a execução do hino de Araçatuba após a leitura de um texto da Bíblia Sagrada na abertura das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara. 2 matérias homenageiam munícipes com o título de cidadão araçatubense. Por meio de projeto de decreto legislativo, o vereador Lucas Anata propõe a honraria ao senhor Jamil Buchala Filho, enquanto a vereadora Tiesa propõe a entrega do título ao senhor Ademar Prisco da Cunha Neto. A ordem do dia também inclui uma moção de apoio à Comissão Consultiva do IANSP Regional de Araçatuba, com propostas para melhorias na prestação dos serviços que são oferecidos pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Na fase do pequeno expediente, poderão usar a tribuna os vereadores Lucas Anata, Rivael Papinha, Tiesa e Doutor Alceu. A comunidade pode acompanhar a sessão ordinária, que será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital, também pela TV Noroeste no canal 19.1 em sinal aberto e ainda pelas redes sociais YouTube e Facebook, disponíveis no site www.camararacatuba.com.br. Rádio Câmara Online. Começou a tramitar na Câmara de Araçatuba um projeto de lei de autoria do vereador Dr. Alceu que permite a manifestação do público durante as sessões da Câmara. A matéria altera o regimento interno, descrevendo as regras de comportamento para o público que acompanha presencialmente as sessões. Vamos saber mais detalhes com o autor do projeto, o vereador Dr. Alceu. O nosso regimento, ele já está meio antiguinho, né? Então algumas partes também precisam ser modificadas, melhoradas e atualizadas, né? Uma dessas questões é da manifestação popular. Nós estamos aqui no século XXI e hoje as pessoas que frequentam, que vêm participar por algum motivo, ela não pode se manifestar de forma alguma. Às vezes por contentamento ou descontentamento, né? Então, não ser permitido, por exemplo, aplaudir. Então, quando a gente quer aplaudir, é necessário que a presidente
peça que no final todos se aprovarem, possa ser feito esse aplauso no final, né? Ou se não, aquele aplauso de surdos e mudos, né? Que levantam as mãos para cima, né? E fica uma coisa para a atualidade, pelo século XXI, quando a população, hoje urge a necessidade da participação popular. Hoje a população participa mais, né? Das atividades, principalmente nas câmaras de deputados e de vereadores, enfim, né? Então, o nosso projeto é no sentido que as pessoas possam se manifestar através de palmas ou de vaias também, se aprovando o contentamento ou descontentamento com algum ato que esteja sendo realizado na Câmara, né? Então, que eles possam aplaudir, porque é uma coisa, assim, normal. Às vezes acontece, de repente, a gente sente aquela vontade de bater palma bem rápido. Quase que a gente vai e bate. A gente lembra, não, o regimento interno não permite. Aí a presidente toda vez tem que apertar a campainha e explicar, olha, o regimento não permite que se manifeste dessa forma, né? E se torna uma coisa meio chata. Para apresentar a matéria, o vereador Dr. Alceu pesquisou como o tema é tratado em outras câmaras do país. Eu andei verificando que algumas câmaras, principalmente no Sul, já permitem que a população que assiste às sessões da Câmara se manifeste, desde que, lógico, não hajam exageros, né? Esses exageros, logicamente, a presidente ou o presidente da Câmara, ela tem condição de coibir, de impor a ordem, para que não haja nenhuma uma outra coisa assim, uns exageros, vamos dizer assim, né? Mas um aplauso ou até uma vaia tem que ser aceita, né? Pelos vereadores, enfim, a gente está sujeito ao contentamento ou ao descontentamento, né? Então, essa questão gostaria que, como eu vi em outras câmaras, a gente também está querendo implantar dessa forma. Rádio Câmara Online. A Escola do Legislativo Doutora Zezé Bedran, da Câmara Municipal de Araçatuba, realizou ontem de manhã o 4º e último módulo do curso básico Organização dos Poderes, como funcionam o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Algumas leis e normas que norteiam a atividade pública e garantem direitos fundamentais e deveres aos cidadãos foram tema da última aula, ministrada pelo promotor de justiça Joel Furlan. Ele falou especificamente sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Porque eu penso que são as duas pontas, né? E eles são jovens, mas têm idosos em casa e vão envelhecer. Então é importante saber a legislação do início e do final. Um dos pontos mais importantes que eu tratei com ele foi a questão das drogas, né? Araçatuba tem um número muito expressivo de adolescente usuário e também que pratica o tráfico de drogas. Então eu pontuei essas questões, discuti com eles as possibilidades, por que isso acontece ou não, e também discuti a questão da cidadania, né? O que eles podem fazer para exigir melhoria nos bairros ou na escola, enfim. Eles precisam tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Em relação aos idosos, a parte mais importante foi o que fazer com o idoso que todo mundo tem em casa, aquele idoso doente que precisa de ajuda da família, para não sobrecarregar somente uma pessoa. Então eu pontuei essas questões com eles. O promotor Joel Furlan também apresentou um comparativo de dados estatísticos dos 3 últimos anos das apreensões em flagrantes de adolescentes infratores no município. A droga ela tem sido a porta de entrada para um mundo criminoso, né? Que na verdade, para o adolescente de Araçatuba, não sei se seria exatamente criminoso, porque eles exercem aquilo como um trabalho. Então, até a própria legislação reconhece o tráfico como o pior trabalho infantil. E em Araçatuba, esses adolescentes que traficam, em sua maioria, não são violentos e eles praticam o tráfico para suprir alguma necessidade material e, em geral, causada pelo próprio vício da droga. Ficou muito claro no levantamento que aqueles bairros mais novos, aqueles bairros que não têm muita infraestrutura, eles são a porta de entrada para o crime, porque o crime organizado vai lá, o poder público não está presente e eles dominam com muito mais facilidade. São pessoas carentes, que necessitam de questões materiais e aí eles se entregam à venda. Concluído o conteúdo teórico do curso, que teve duração de 16 horas, foi realizada a cerimônia de entrega dos certificados. A presidente da Câmara, a vereadora Tiesa, integrou a mesa de honra, ao lado do presidente da FEA, a Fundação Educacional Araçatuba, Celso Mendes Gardinal, e da dirigente regional de ensino substituta, Marisa Leles,
que representam as entidades parceiras da Escola do Legislativo. O vereador Dr. Jaime, o presidente da 28ª subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em Araçatuba, Sandro Laudelino Ferreira Cardoso, também estiveram presentes. A primeira edição do curso básico sobre a organização dos poderes contou com a participação de 70 estudantes do ensino fundamental, médio e universitário de escolas públicas e particulares da cidade. Eles foram divididos em 2 turmas e tiveram aulas mensais desde agosto deste ano com professores voluntários, que também receberam um certificado de agradecimento na cerimônia de conclusão do curso. Ao Rádio Câmara Online, a presidente Tiesa fez um balanço da atividade. As poucas vezes que a gente vem aqui, porque não dá para acompanhar direito, a gente observa o semblante dos meninos, a atenção deles, a concentração. E isso é um sinal de que o curso está sendo bem absorvido, está sendo bem recebido por eles. Hoje, a presença de praticamente 100% dos alunos aqui no dia do encerramento também é um outro sinal que nos anima a dar prosseguimento a esse propósito, que é imprescindível para a democracia, para a formação da cidadania, para a valorização do poder legislativo, o grande poder que sustenta a democracia. Então não tem jeito, a gente precisa de ações como essa. E nós estamos muito felizes e gratos a todos que participaram deste momento e agora vão nos alimentar para dar prosseguimento. O curso básico Organização dos Poderes, como funcionam o Executivo, o Legislativo e o Judiciário e outras atividades da Escola do Legislativo estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Araçatuba. Para o acesso, basta entrar na página www.câmaraaracatuba.com.br e clicar no ícone Escola do Legislativo. E o Rádio Câmara Online desta quinta-feira termina aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigada a todos que nos acompanham e devido ao feriado da Proclamação da República nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, o programa Rádio Câmara Online voltará a ser exibido somente na próxima segunda-feira. Então, uma boa tarde a todos, um ótimo feriado, um excelente final de semana e até segunda. Até segunda-feira com mais uma edição do Rádio Câmara Online.